E Vida a Vida está de volta. Tenho sempre dito, depois de uma semana, eu tenho certeza que vocês já estavam ansiosos pela nossa volta, mas nós voltamos. Depois de passarmos aqui alguns programas interessantes, recebemos visitas relevantes, com testemunhos de vida, de transformação, de encontro com Deus, de compartilhar um pouco da jornada que os trouxe até aqui. Né? Eu que já recebi e qualifico como amigo do pai dessa pessoa, e já o recebemos aqui no Que Vida a Vida, hoje eu estou recebendo a filha, Bruna Olli. Que alegria te receber no programa O Que Vida a Vida. Seja bem-vinda. Ai, pastor, a alegria toda minha. Obrigada por me receber, né? E abençoar tanto a vida da gente, né, com esse programa. É uma alegria realmente estar aqui com vocês. Nós que sentimos honrados com a sua presença. Estávamos compartilhando em off aqui, você que já esteve lá nas TVs de prateleira do Brasil, né? Agora vem aqui nos prestigiar na Rede TV, né? E sobretudo no programa O Que Vida a Vida. Então, assim, é uma alegria te receber aqui. Né, Bruna? Eu que, assim, conheço seu pai desde muito tempo, né? Seu pai ainda era solteiro ainda, quando a gente se conectava. Melhor não entrar em números, né? Não vou entrar nisso. Não, mas apesar de que eu não escondo muito não, sabe? Porque eu me sinto um privilegiado. Sabe, seu pai também está jovem. Vocês estão muito bem mesmo. Deus nos deu o privilégio de, aspas, aí, envelhecermos, mas saudáveis. Mas eu atribuo isso, e aí a gente já começa um pouco a compartilhar, ao estilo de vida que nós adotamos levar. Sabe, isso faz uma diferença enorme, não é verdade? A gente leva uma vida leve, sobretudo quando a gente colocou na condução da nossa vida Cristo. Então isso faz uma diferença. A gente não perde noitada, a gente não se embriaga, a gente não se droga, mas a gente é feliz. É verdade. Você que nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho, né? A sua vida foi, né, criança correndo dentro da igreja, vivendo dentro da igreja. Você entende que isso de fato faz diferença? Ai, com certeza. Eu falo que é um privilégio quando, né, perguntar, você nasceu em um lar evangélico, um lar cristão, e eu falo que é um privilégio, porque não nos torna melhor ou pior do que ninguém, mas todo mundo que você conhece, que um dia conheceu Jesus já mais velho, fala, poxa, queria tanto ter conhecido antes, ai, se eu soubesse, né, o tempo que eu perdi. Então, eu vejo que é um privilégio crescer num ambiente, né, cristão, com os princípios da palavra, com a presença de Deus. Isso priva a gente de cometer tantos erros, né? Claro que a gente sempre vai errar, mas a gente tem ali princípios que norteiam nossa vida, né? Que nos guardam, que protegem nossas emoções, protegem a gente de... A Bíblia é isso para nós, né? Um manual. Então, eu me sinto realmente privilegiada. Eu cresci realmente na igreja, filha de pastor, neta de pastor, bisneta de pastor. Que bênção isso, quase, né? Bisneta de Deus, né? O pessoal fala. Mas... Acho que você tem um pezinho lá em Moisés, na linhagem dos patriarcas. E todos, assim, todos evangélicos e pastores, né? Então, esse universo, assim, igreja, sempre foi muito natural para mim. Foi onde eu aprendi a cantar, a tocar. Então, eu já realmente corria no corredor da igreja e fui esquecida já na igreja. Olha Todo só, filho de pastor já foi esquecido na igreja alguma vez. Então, isso para mim é muito natural. E eu vejo isso como um privilégio. Eu nunca... Quando você tem a presença de Deus, quando você conhece Deus, e não falando apenas de religião, eu fui criada na igreja, na religiosidade, mas quando de fato você tem um encontro com a presença de Deus, você não sente vazio, né? Você é totalmente preenchido. Então, algumas pessoas até perguntam, você nunca desviou, você nunca teve vontade, curiosidade de conhecer o mundo e tal? E eu falo, gente, mas a presença de Deus já era o suficiente. Tão completa, o suficiente, que a gente não tem essa necessidade. Sabe o que eu achei interessante? Teve um show aqui em Vitória, acho que Vila Velha, e assim, você colocou a tua filha lá no microfonezinho, eu acompanhei, né? E assim, é tão interessante isso, porque os nossos filhos aprendem caminhando conosco, né? Eu acredito muito que você aprendeu caminhando do lado do seu pai, os meus filhos da mesma forma. Então, assim, eu achei aquilo fantástico. A Bíblia fala ensinar no caminho, né? Não é só mostrar, apontar a direção, mas o exemplo fala muito mais, né? O exemplo arrasta. Né? E elas veem isso na minha vida e elas gostam, não só da música, né? Mas elas... Tem alguma já com o pezinho indo pra música? A pequenininha, essa aí é de 4 anos. Sim. As duas gostam, são bem afinadinhas, gostam de instrumento, gostam de cantar. Mas a de 4, ela pediu para cantar, tipo, milhares de pessoas, e ela liga, eu quero levar o meu microfone, quero levar minha guitarra, então ela tocou a guitarrinha dela de brinquedo. Legal.
Cantor. E aí eu tento ensinar para elas, né, que não apenas o gosto pela música, né, porque eu sou uma apaixonada pela música, mas acima de tudo para Jesus, né? Elas estão bem acostumadas já em me ver indo, voltando de viagens e cantando. E eu tento ensinar para elas, né, que o que eu estou indo fazer não é só música, né? Eu volto e falo, filha, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Amém. A mamãe foi em tal igreja e Jesus curou tal pessoa quando a mamãe cantava. Então essas coisas eu tento plantar no coração delas e é isso, é o exemplo, né? Muito legal. A gente estava falando dessa questão de legado e de passar isso para a geração futura. Quando foi essa virada de chave no teu coraçãozinho aí, assim, a música é minha área? Olha, pastor, foi muito cedo. Eu comecei a cantar, gravar CD na época. Sim. Eu tinha 13 anos, então eu já tenho 36. Eu me lembro, desculpa te interromper, eu me lembro que a gente tinha um programa na uma rádio de Vitória, não lembro, seu pai estava sempre por lá, e tinha uma outra figura que tinha uma conexão com vocês, acho que foi exatamente nessa época. Né? Eu era bem novinha, né, então, na época eu gravei o CD, então com 13 anos, só que eu ainda não tinha noção, 13 anos, né, do que poderia ser, então eu continuei estudando, fazendo as coisas, entrei para a faculdade, aí um CD foi se tornando outro, aí veio o contrato com uma gravadora, e Deus foi muito bom assim comigo, porque meu primeiro CD já foi por uma gravadora, que foi uma gravadora aqui do estado, né, Sim. a gravadora Belém, na época. Aliás, era na época assim, era o que tinha, né? E assim, eu vejo tantos cantores, né, que sempre sonharam estar numa gravadora e eu me sinto realmente abençoada, porque meu primeiro álbum já foi por uma gravadora e o segundo também eu já fui para uma gravadora já de nível nacional também, que foi a Graça. Sim. Depois passei pela Sony Music, hoje eu estou na Mozilla Records. Então, Deus sempre foi muito bom. E as coisas foram acontecendo muito assim, naturalmente para mim. Mas quando eu estava ingressando na faculdade, eu entrei meio em conflito, assim, porque eu não estava conseguindo. Você fez faculdade na área de música? Eu fiz. Eu primeiro comecei publicidade, não consegui frequentar. Não consegui frequentar, porque foi uma época que eu comecei a viajar muito, que foi quando eu falei, Deus, eu tinha medo, né? Vou viver só de música, viver de ministério. Pensa, filha de pastor, sabe o que é viver de ministério? Eu falei, não quero viver de ministério. E aí eu queria estudar, não conseguia. E aí eu parei, fiz uma pausa, comecei a viajar o Brasil todo fazendo música e eu falei, vou entrar nessa área. Aí eu fiz faculdade de música. Sim, você fez de música aqui na Faculdade de Música do Espírito Santo. E depois eu fiz bacharel em teologia também, alguns anos depois. E consegui Acho que uma coisa completa a outra, né? Porque você é compositora também, né? Sim. Você é compositora também. Eu acredito muito que para completar o ministério na área da música, você precisa conhecer a palavra. E conhecer na essência, não é verdade? Porque senão você vai cantar algo que você não conhece, apenas repetindo aquilo. Acho que isso é muito importante, essa sua formação acadêmica, e tanto na área da música como na área da teologia. Sua outra irmã não quis ir para a música, não? Não, ela foi para a área da publicidade. Ela foi para o marketing, para essa área. Mas ela canta muito bem também, afinada. Eu me lembro que eu já fui na igreja sua lá, vi ela no Ministério de Dança. Também. Né? Filho de pastor tem que faz tudo, né? Ora, abre culto, tira oferta, né? limpa a igreja, expulsa demônio, faz de tudo um pouco. E Vida Vida está recebendo Bruna Olli, né? Ela tem exercido o seu ministério na área da música, né? Usamos a expressão gospel, né? Mas tem exercido o seu ministério na área da música desde a sua infância, e hoje ela vem aqui compartilhar um pouco dessa sua jornada, daquilo que a trouxe até aqui. A gente vai fazer um intervalo comercial rápido, mas fica aí porque a gente volta, e eu tenho certeza que o nosso segundo bloco será mais interessante do que esse primeiro. Fique ligado conosco aí, a gente já está voltando. A Vida está de volta. Nós estamos recebendo aqui Bruna Olli. Eu acho que o single seu, a sua música que mais tem tocado, dentre tantas outras, é uma que estourou aí recentemente. Música Gratidão. Gratidão. Essa música, ela
tem a capacidade de, parece que, mover de fato conosco. Ela está te levando distante. Como é que foi esse gatilho para essa música chegar na sua vida? Olha, essa música eu cantava na igreja. Ela é uma versão, né? Sim. E já tinha algum tempo que ela tinha sido gravada. E eu cantava ela na igreja e na época de fazer a escolha do repertório, eu falei, poxa, eu queria gravar essa música. Ela foi uma das últimas que entrou. Desculpa te interromper. Você foi a primeira que fez a versão dela ou já tinha outras pessoas que faziam Não, já livro tinha dele? uma versão, já tinha tempo. E era conhecida, mas nem não tinha essa proporção toda. Sim. E aí, e é interessante dessa música que eu gravei, ela foi muito executada, né? O pessoal ouviu bastante, tinha muitas visualizações. Mas depois de um ano ela deu um boom, assim. Um boom de, tipo, um dia 100 mil visualizações no YouTube, no outro dia 70 mil, no outro dia... Até que, de repente, ela passou 20 milhões e aí a gente... E foi tudo muito rápido. Muito rápido, né? E depois de um ano que ela já tinha sido lançada. Mas sabe, então, assim, eu atribuo isso a um mover dos céus em direção à sua vida. É um tempo, né? Eu acredito muito que Deus olhou dos céus e viu o teu coração, porque isso faz diferença, né? O que te motiva? E aí Deus falou assim, não, peraí, está na hora de transbordar na vida daquela pessoa. Você acredita assim? Eu acredito, né? O tempo de Deus é perfeito e a gente, às vezes, quer apressar as coisas, a gente é acelerado, principalmente nesse tempo que a gente vive hoje. Vou te pedir para colocar uma palhinha aí dessa música pra gente, pode ser? Cantar um refrãozinho, pelo menos. Vamos lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Muito bom, fantástica. Essa música, ela tem uma capacidade de fato fazer com que a gente reflita sobre o que a gente pode oferecer para Ele, né? O que podemos nós oferecer, o que posso eu oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Não é verdade? E o coração grato, né, move o coração de Deus. Exatamente. Né? E é gratidão o tempo todo, independente da circunstância, saber que a gente já recebeu de Deus muito mais do que a gente merecia. Boa. Né, nossa salvação, a presença do Espírito Santo em nós. A gente às vezes está assim passando por adversidades, está passando por dificuldades, mas ter o Espírito Santo nos fortalecendo em cada uma delas é o que faz a diferença. Né? Só Ele, de fato, que nos sustenta, né? Seu pai possivelmente compartilhou contigo, a gente está passando por uma estação de muita dor pela perda do meu filho, mas assim, eu não tenho nada que reclamar de Deus. Por pior que seja a dor que eu esteja passando, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Bruna, nessa sua jornada de estrada aí, tem alguma experiência inusitada para você contar para a gente aí, dentre tantas que você possivelmente já tenha vivido? Na estrada a gente tem muitas histórias, né, assim, às vezes as pessoas olham, né, acham tudo muito glamouroso, vê você no palco, vê você com as pessoas, mas a gente passa uns perrengues também, pastor, essa vida de pega van, pega avião e pneu que fura e você tem que trocar pneu. Esses dias mesmo eu estava, né, na estrada. E você tem rodado de norte a sul desse país, né? Tenho, graças a Deus. Já entrou cachorro no palco e aí o cachorro começou a latir, eu morro de medo. Essa semana, assim, só para descontrair um pouco, possivelmente você tenha visto nas redes sociais uma cantora secular que parou o show. Porque deu dor de barriga. Meu Deus, é natural, nós somos seres humanos, né? Quem nunca teve? Achei muito engraçado. Mas eu achei muito interessante. Então, assim, espero que nunca tenha acontecido isso com você. Eu isso aí não. E se tivesse acontecido, eu jamais ia fazer aquilo, eu acho. Mas era muita personalidade. Ela foi muito espontânea também, ela é muito espontânea, né? Muito espontânea. Eu já sou mais tímida, eu ia falar, gente, só um minutinho aqui, e sair correndo e depois voltar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Assim, você tem acompanhado, naturalmente, você é do meio, você tem convivido, de fato, no meio desses cantores gospel em nível de Brasil e até fora do Brasil. Assim, você acredita muito que, se não vigiar, se perde a essência? Perde. O ministério, assim, da música, todo mundo gosta de música, né? Sim. Todo mundo se identifica. Música mexe com a gente, né? Com o ser humano. Ela tem a capacidade de fazer a gente reviver o passado, mas também de gerar expectativa pelo futuro, não é verdade? E deixa a gente numa posição, assim, de muita evidência, né? Você está diante da igreja, você se torna uma referência. Você tem quantos seguidores hoje nas suas redes sociais?
em nível de visualização no YouTube? Se somar tudo, eu não sei, pastor. Mas já passou de milhões. Já. E aí, assim, é muita gente que gosta do seu trabalho. Então, Sim. são muitos elogios, são muitas falas. E se você não tiver o coração realmente alinhado, entender que você é só um mensageiro, mas a mensagem é a mensagem de Jesus, é a mensagem do Evangelho, que se a gente não tiver o Espírito Santo, se não tiver a unção, é só música. Sim. Né? E a música... Por si só. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter pastor, tem que ter igreja local. E muitas vezes não dá tempo, então muitos cantores acabam se perdendo. Então, a gente tem que estabelecer as prioridades. Eu ouvi do teu pai um testemunho seu, você não estava presente naturalmente, que assim, uma coisa que marca o teu ministério é o fato de você, primeiro, se reportar a ele, para além de ser seu pai, o seu pastor. Outra questão é o compromisso que você tem com a sua igreja local. Isso é muito importante. Isso faz a gente botar o pé no chão, né? Às vezes eu estou na minha igreja e eu estou fazendo back para pessoas que não têm a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho na música. E é engraçado que às vezes eles colocam minha música, né? E aí eles tocam Gratidão ou tocam outra música e eu estou lá fazendo back. Hoje eles já acostumaram com isso, mas muita gente que chega na igreja e me vê no back acha estranho, porque... Mas isso é uma lição para quem está com a gente... Pra gente mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu saio, eu tenho já a banda que caminha comigo, que faz parte do meu ministério, são músicos profissionais, então a gente tem todo o nosso equipamento tudo certinho. Mas quando você vai para a realidade da sua igreja, né, você tem pessoas ali muito talentosas, mas não são pessoas que trabalham com música. Então você está ali também sendo tratada, sendo, né, a coisa não está dando muito certo, está desafinando aqui, mas você fala, Senhor, vamos lá, que vai dar. Então tudo isso é aprendizado pra gente e isso é importante. Eu acredito muito que nessa simplicidade da igreja local, Deus se move também. Não que eu desconsidere a questão do profissionalismo, eu acredito que precisa fazer com excelência tudo aquilo que a gente faz. A técnica vem para servir a unção. Sim. Né? Você continua liderando o Ministério de Música Local, da sua igreja local? Sim, com algum... Como é que você concilia isso? Na verdade, sim, com muita ajuda, né? Eu tenho sido mais uma espécie de pastora do ministério, mas essa parte mais do dia a dia, eu tenho algumas pessoas lá para me ajudar, até pela minha ausência, suporte, né? Equipe. Mas sempre que eu não estou viajando, eu estou na igreja, estou dando suporte, à distância também estou ali junto com eles, e cantando também na igreja. Sua mãe, curiosidade, sua mãe canta? Minha mãe canta. Nunca vi ela cantando nesse período todo. Só que a minha mãe é muito dos bastidores. Minha mãe não é de ficar Seu pai, eu sei que canta. Eu lembro que seu pai gravou um LP. A minha mãe tem uma voz muito linda, ela é afinadíssima, mas ela não tem muito ritmo. Sim. Aí a gente ri muito dela por causa disso, porque ela falou, se eu tivesse ritmo, eu ia ser cantora. Mas ela fala que canta desde... Ela falou, você só sabe cantar porque eu cantava pra você quando você estava na minha barriga. Eu cantava muito pra você. E eu acredito que seja verdade. E é mesmo. Mas ela canta bem. Legal. Que Vida Vida está recebendo aqui Bruna Olli, né? É uma cantora que tem servido ao Senhor, que tem sido relevante para o reino de Deus, mas sem perder a essência, sem perder aquilo que a trouxe até aqui. Eu tenho certeza que debaixo dessa sua pureza, dessa sua simplicidade, Deus ainda vai te levar mais longe. Alegria te receber, fica à vontade para... deixar uma palavra com os nossos telespectadores e está sempre aberto para você voltar aí com a gente. Obrigada, pastor, pelo carinho. Obrigada vocês aí de casa. Convidar todo mundo para me acompanhar aí nas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook, no YouTube. E ouvir as canções, né? Tem tantas canções aí, né, nas plataformas de música para vocês estarem sendo edificados, abençoados. E só agradecer mesmo pelo carinho. Eu tenho uma curiosidade pessoal. Como eu sou da época do LP, depois transicionou para o CD e depois foi para o pendrive... O que é que os músicos fazem hoje para sobreviver se não tem mais venda de CD, não tem mais venda de LP, e aí? Pastor, quando as pessoas ouvem a música, né, no YouTube, quando elas compartilham, quando ouvem no Spotify, em qualquer outra plataforma de música. Tem uma contagem? Tem uma contagem. Tem uma contagem que essas empresas têm e aí vocês recebem? A gente recebe em royalties. Sim. Mas no geral... O sustento mesmo hoje, acredito que da maioria dos cantores, até considerando assim, cantores iniciando, já cantores já consolidados, porque para você ter uma renda muito boa nesse sentido, você tem que ter muitos milhões de visualizações. Então, o que sustenta mesmo, assim, financeiramente o ministério de muita gente são as agendas. Sim. Né? Nas igrejas, nos eventos. E é legítimo, né? Porque vocês vivem da música, isso é legítimo, né?
Então é muito disso também. Legal. Que Vida a Vida vai ficar por aqui. A gente promete para vocês que semana que vem a gente volta com outro programa de extrema relevância, com pessoas que trazem e carregam Deus na sua vida. Fica ligado com a gente. Semana que vem nós estamos de volta.